A cura é para todos? Fred Francis Bosworth. Será que continua sendo a vontade de Deus, como era no passado, curar todos? Em nossos dias, a maior de todas as barreiras para a fé de muitas pessoas que buscam ficar sãs fisicamente é a falta de certeza se de fato é a vontade do Altíssimo curar todos. Praticamente, a maior parte dos homens acha que o Senhor deseja curar apenas alguns, mas há muitos elementos na teologia moderna que impedem esses mesmos homens de saberem o que a Bíblia ensina claramente, que a cura é para todos. É impossível proclamar com ousadia pela fé uma bênção que não temos certeza que o Todo-Poderoso oferece, porque o poder de Deus só pode ser reivindicado onde a vontade divina é conhecida. É quase impossível levar um pecador a crer para a justiça. Romanos 10, verso 10, parte A, antes de o termos convencido plenamente que é a vontade de Deus que ele seja salvo. Podemos dizer, então, que a fé começa onde a vontade divina é conhecida. Se esta envolver cura unicamente aqueles que precisam, então indivíduo algum tem base para a fé, a menos que tenha uma revelação especial de que está entre os poucos favorecidos. A fé deve apoiar-se somente na vontade do Pai, e não nos desejos e anseios humanos. Apropriar-se pela fé não é crer que o Senhor pode, mas sim que Ele quer. Não ter consciência de que esse querer divino é um privilégio universal leva muitas pessoas a acrescentarem à sua oração de cura a seguinte condicional: se for tua vontade. Subtítulo: Pedindo corretamente. Dentre todas as pessoas que buscaram uma cura física em Cristo durante seu ministério terreno, vemos apenas uma que foi exemplar. Essa pessoa foi um leproso curado por Jesus. Aquele homem enfermo dissera: Senhor, se quiseres bem, podes me limpar. Lucas 5, verso 12, parte B. A primeira coisa que Jesus fez foi corrigir a frase do leproso dizendo: quero, verso 13. A resposta de Cristo cancelou o si do leproso, acrescentando ao pedido daquele homem a convicção de que podia curá-lo e a certeza de que o faria. A forma de pedir do leproso, antes de Cristo tê-lo corrigido, é quase universal em nossos dias, porque essa passagem do Evangelho é raramente explicada. Vemos praticamente sobre todos os ângulos pelos quais avaliamos a questão das Escrituras, que não há doutrina ensinada mais claramente do que o fato de que é vontade de Deus curar todos os que precisam ficar sãos, de acordo com sua promessa. Evidentemente, referimos-nos a todos os que são adequadamente ensinados acerca desse assunto e preenchem as condições prescritas na palavra. Alguém pode dizer: se a cura é para todos, então jamais morreremos. Por que não? A cura divina não vai além da promessa de Deus. Ele não prometeu que nunca morreremos, mas disse: eu tirarei do meio de ti as enfermidades, o número dos teus dias cumprirei. Êxodo 23, verso 25 e 26. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, verso 10. Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Salmo 102, verso 24, parte B. Por que morrerias fora do teu tempo? Eclesiastes 7, verso 17, parte B. Alguns podem perguntar: então como o homem morrerá? Se eles tiras a respiração, morre e volta ao próprio pó. Salmo 104, verso 29, parte B. O reverendo Gavin Durf escreveu sobre isso. Deus concedeu ao homem um certo tempo de vida,
e sua vontade é que a vida seja bem vivida. Quero que você lembre que todas as pessoas que ressuscitaram eram jovens que ainda não tinham vivido plenamente. Podemos bem ver esse fato, o protesto divino contra a morte prematura. Evidentemente, não devemos esperar que os idosos sejam fisicamente fortes, mas se o período de vida concedido por Deus ainda não foi alcançado, temos o direito de reivindicar o dom divino da saúde. Também, mesmo depois que o limite de vida seja alcançado, se for da vontade dele que continuemos nesta vida por mais tempo, igualmente será sua vontade que façamos isso em plena saúde. A morte vem e então culpamos nosso Deus e balbuciamos: seja feita a tua vontade. No entanto, Deus jamais aprisionou alguém na morte. Deus não envia enfermidades nem crime, falta de amor e rivalidade. E quando morremos antes do tempo, a culpa é do próprio homem. Ele é o Deus da vida e não da morte. Ele é o Deus que nos dá o nascimento. Jamais encurtou sequer um segundo da vida de qualquer homem aqui na terra. Ele deseja que vivemos neste mundo todos os anos de vida que nos concedeu. Assim não culpemos a Deus, pois os nossos pecados é que causa nossas lágrimas. Douglas Malloch. Subtítulo: Leia o testamento e conheça seu conteúdo. Se quisermos saber o que há em um testamento, temos de ler seu conteúdo. Se quisermos saber qual é a vontade do Senhor a respeito de um assunto, temos de conhecer a sua vontade. Suponha que uma senhora diga: meu marido faleceu e deixou uma grande fortuna. Gostaria de saber qual é a parte que me cabe. O que eu diria a ela é o seguinte: por que não lê o testamento dele e descobre? A palavra testamento, juridicamente falando, refere-se ao último desejo da pessoa que morreu. A Bíblia contém o desejo de Deus, por meio do qual chegam a nós todas as bênçãos da redenção. Visto que a palavra do Senhor é o testamento do Altíssimo e, portanto, da expressão maior de sua vontade, qualquer afirmação posterior a ela é fraudulenta. Não há quem possa escrever um novo testamento depois de que morre. Se a cura está incluída no testamento de Deus para nós, então dizer que a época dos milagres já passou é afirmar o oposto da verdade de que o testamento só tem validade depois da morte daquele que o fez. Jesus não é somente aquele que fez o testamento e morreu. Ele ressuscitou e é também o mediador desse mesmo escrito. Ele é quem julga a nossa causa e não nos privará dos benefícios do testamento, como fazem alguns advogados neste mundo. Ele é o nosso representante, o qual está sentado à direita do Pai Celestial. Para responder à pergunta que estamos estudando, deixemos de lado a religiosidade e olhemos para a palavra de Deus, que é a revelação da sua vontade. No capítulo 15 do livro de Êxodo, logo após a travessia do Mar Vermelho, o qual era um tipo da nossa redenção, instituído para nossa admoestação, Deus fez sua primeira promessa de cura, a qual era vontade para todos. O Todo-Poderoso estabeleceu as condições e elas foram cumpridas. Assim lemos: a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Salmo 105, verso 37. Foi ali que Deus estabeleceu a aliança da cura, revelada e selada pelo seu primeiro nome redentor, Jeová Rafá, traduzido como Eu sou o Senhor que te sara. Essa foi uma expressão proferida por Deus, registrada no céu, um fato imutável concernente ao nosso Senhor. Subtítulo: Quem tem autorização para alterar o testamento de Deus? Dizer hoje que o privilégio da cura não é para o povo de Deus é o mesmo que mudar o nome do Senhor de Eu sou o Senhor que te sara para Eu era o Senhor que te sarava. Quem tem autoridade para mudar o nome do Redentor de Deus? O Pai. Acerca desta primeira aliança, bem como as outras 6, em vez de abandonar sua função de Deus que cura,
diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, verso 8. As bênçãos reveladas pelos outros nomes atribuídos a Deus, como vimos anteriormente, foram providenciadas na expiação quando seu filho experimentou a morte, não somente por Israel, mas por toda a humanidade. O capítulo 15 de Êxodo mostra que, pelo menos naquela época, há 3.500 anos, Deus não deixou o povo em dúvida em relação à sua disposição de curar a todos. Subtítulo: Uma nação sem enfermos. Enquanto as ordenanças de Deus foram obedecidas, a saúde de todos os membros da nação de Israel estava assegurada. No entanto, 20 anos mais tarde, Números 16, verso 46 ao 50, uma praga decorrente dos caminhos tortuosos do povo destruiu 14.700 pessoas. Quando o povo se submeteu novamente aos estatutos do Altíssimo, a praga foi controlada. E ele continuou a ser o Jeová Rafá, o Deus que cura, todos, não apenas alguns. Não seria possível dizer que a praga desapareceu se somente uma pessoa continuasse enferma. Este estado permaneceu ininterrupto por mais de 19 anos, até que, não satisfeito com os planos divinos, o povo murmurou contra Deus e contra Moisés, sendo punido com as serpentes abrasadoras. Quando novamente os israelitas se voltaram para o Senhor, confessando seus pecados, acontecia o que está escrito em Números 21, verso 9, parte B. Mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Assim também, dessa vez, as Escrituras nos mostram que o desejo de Deus era curar, não somente algumas pessoas, mas todas. Ao olhar para a serpente de bronze, uma prefiguração do sacrifício de Cristo em nosso favor, qualquer um que fosse picado por cobra era curado. O salmista Davi também compreendeu que a cura deve ser um privilégio universal. Ele afirma no Salmo 86, Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundantemente em benignidade para com todos os que te invocam. Verso 5. Veremos posteriormente que a cura é uma das manifestações mais proeminentes de misericórdia que a Bíblia registra. No Novo Testamento, os enfermos clamavam por misericórdia, quando pedia que Cristo os curasse. Esse atributo divino abrange não só a dimensão espiritual do homem, como também a material. Portanto, de acordo com as promessas do Antigo Testamento, Jesus mostrou que era abundante em benignidade ao curar não somente alguns, mas todos quantos o buscavam. No Salmo 103, vemos que Davi cria que a misericórdia voltada para a cura era um privilégio tão universal quanto a misericórdia que conduzia ao perdão. Ele exortava sua alma a bendizer ao Senhor que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades, no verso 3. Que cura todas, e é tão abrangente quanto que perdoa todas, pois a mesma palavra é empregada em ambos os casos. No Salmo 91, lemos sobre o homem que habita no esconderijo do Altíssimo. Dar-lhe-ei abundância de dias, diz o verso 16. O privilégio de habitar no esconderijo do Altíssimo é para todos ou apenas para alguns? Se for para todos, então a promessa de Deus para todos é: dar-lhes-ei abundância de dias. Deus teria de quebrar essa promessa se não estivesse disposto a curar seus filhos obedientes. Se era possível habitar no esconderijo do Altíssimo em uma era tenebrosa da história da humanidade, certamente será melhor na dispensação atual em que Deus faz a sua graça superabundar sobre seus filhos. Os santos profetas do Antigo Testamento anteviram essa dádiva redentora que nos sobreviria. Subtítulo: O Calvário supre todas as necessidades humanas. Vimos no capítulo 53 de Isaías, o capítulo da redenção, que Jesus levou sobre si nossas enfermidades, bem como os nossos pecados. Assim, Cristo fez com que ser livre de doenças e iniquidades fosse um privilégio universal.
O que ele fez pelos que o buscavam com vistas a serem abençoados foi algo individual, mas o que fez no Calvário foi para todos. Em todas essas circunstâncias citadas, era a vontade de Deus sarar todos quantos se adequadam aos requisitos do Pai para tal condição. Onde quer que fosse oferecido perdão, era apresentado também a cura. Aqueles que atualmente ensinam que a vontade de Deus com relação a tornar-nos são não é a mesma hoje, devem responder a seguinte pergunta: por que Deus reteria a misericórdia do Antigo Testamento nessa dispensação melhor? Não seria lógico esperarmos que ele, que providenciou alguma coisa melhor a nosso respeito, Hebreus 11, verso 40, parte A, e que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13, verso 8, continuasse a exercer a mesma misericórdia nessa dispensação? Passemos a um estudo do Novo Testamento. Subtítulo: Cristo é a expressão da vontade de Deus. Não há melhor maneira de responder adequadamente à pergunta anterior do que lermos o Evangelho, os quais registram os ensinos e as obras de Jesus Cristo. O Filho era a expressão da vontade do Pai. Sua vida foi uma revelação e uma manifestação do amor infinito e da vontade imutável de Deus. Ele agiu em tudo de acordo com a vontade divina, para os descendentes de Adão. O Messias disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6, verso 38. E o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14, verso 10, parte C. Disse ainda: quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, verso 9, parte B. Portanto, vemos o Pai revelando sua vontade dia após dia, quando as multidões que seguiam Jesus eram curadas, quando, impondo as mãos sobre cada um deles, os curavam. Lucas 4, verso 40, parte B. Estava fazendo e revelando a vontade de Deus para o nosso corpo. Talvez ninguém fosse mais conservador do que os eruditos da Igreja Episcopal. Mesmo assim, a comissão nomeada para estudar o assunto da cura espiritual e fazer um relatório para a Igreja depois de 3 anos de estudo e pesquisas na Bíblia e na história, afirmou o seguinte: a cura dos enfermos por Jesus era feita como uma revelação da vontade divina para o homem. Descobriu-se, então, que essa vontade foi plenamente revelada e por isso foi dito pela comissão: a Igreja não pode mais orar pelos enfermos usando a frase, se for da vontade de Deus, pois esta é destruição da fé. A mensagem pregada em todos os evangelhos é a cura completa da alma e do corpo daquele que se rende a Cristo. Atualmente, muitos dizem: creio na cura, mas não que ela seja para todos. Se a cura não é para todos, como podemos fazer a oração da fé por qualquer um ou por qualquer que Deus deseja curar até que tenhamos uma revelação do Espírito Santo de que estamos orando pela pessoa certa? Se a vontade de Deus não é curar todos, então homem algum pode ter certeza de qual é o desejo divino para ele com base na Bíblia. Será que, de acordo com essa premissa, devemos entender que temos de fechar a palavra de Deus e receber a revelação direta do Espírito antes de podermos orar pelos enfermos, porque a vontade de Deus não pode ser determinada a partir das Sagradas Escrituras? Praticamente, isso seria ensinar que a totalidade da ação divina com relação à cura deve ser governada pela revelação direta do Espírito e não pelas Escrituras. Como os enfermos podem ser curados se não há evangelho, ou seja, boas novas de cura para ser-lhes proclamado como base para a fé? Ou, então, uma vez que a fé consiste em esperar que Deus cumpra suas promessas, como pode haver fé para a cura se não existe promessa bíblica da qual os enfermos possam apropriar-se? A Bíblia nos diz como Deus cura os enfermos. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Salmo 107, verso 20.
pelo que também damos sem cessar graças a Deus, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como a palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. 1 Tessalonicenses 2, verso 13. Isso porque essa palavra é vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Provérbios 4, verso 22. Subtítulo: A fé se fundamenta em mais do que a mera habilidade. Se um milionário se levantasse em uma audiência de milhares de pessoas e anunciasse que daria $1.000 para cada um dos presentes, tal afirmação não seria suficiente para que alguém cresça que teria essa quantia, porque a fé não se fundamenta em habilidade. Se ele prosseguisse e dissesse, darei $1.000 a 50 pessoas, nem assim os presentes teriam base para crer que teria $1.000. Se perguntássemos a alguém naquele lugar se tinha plena certeza de que receberia $1.000 do milionário, a resposta seria: preciso do dinheiro, espero estar entre os escolhidos, mas não posso ter certeza. No entanto, se o milionário dissesse: fiz um testamento deixando $1.000 para cada um de vocês, então os beneficiários teriam uma base para a fé e, sem dúvida, diria: obrigado, vou receber o dinheiro. Agora, suponhamos que Deus selecionasse as pessoas e que fosse sua vontade para curar somente algumas que precisassem de cura. Vamos checar os evangelhos e observar como os amigos dos enfermos decidiram quais deles deveriam ser levados para serem curados. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles os curavam. Lucas 4, verso 40. Neste texto vemos que os desafortunados, se é que podia ser considerados assim, foram levados à presença de Jesus e receberam a cura de seus males. Jesus era o Verbo vivo, realizando e revelando sua vontade. Se você estivesse lá enfermo, teria sido levado a Jesus e seria curado com os demais. Mateus, ao relatar as mesmas situações, diz porque Jesus não fez exceções. Curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, verso 16, parte C e verso 17. O sacrifício de Jesus no Calvário permite-nos anteceder a palavra todos à expressão nossas enfermidades. Portanto, todos serem curados é uma exigência, para que a profecia de Isaías se cumpra na vida dos filhos de Deus. Não somente quando esteve na terra, mas em todas as ocasiões Cristo cura os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Verso 17, parte A. Devemos permitir que os enfermos observem os evangelhos e percebam que a bênção redentora de Deus é para todos, que não há quem não tenha recorrido a Cristo e não tenha sido atendido. Jamais as multidões foram um empecilho para os enfermos recebessem de Cristo a cura. Subtítulo: Jesus curou todos. E percorria Jesus a toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curavam. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Mateus 4, verso 23 ao 25. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. E, chamando os seus 12 discípulos, lhes deu poder sobre os espíritos imundos para o expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Mateus 9, verso 35 e verso 36, parte A. Mateus 10, verso 1. Note que foram as multidões que chegavam para ser curada
que levaram Jesus a mencionar a necessidade de novos obreiros em sua seara. Não demorou muito para que ele tivesse de separar mais 70 obreiros para que proclamasse as boas novas do Evangelho, dentre elas a saúde. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente e ele curou a todos. Mateus 12, verso 15. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Mateus 14, verso 14. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em derredor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla das suas vestes, e todos os que a tocavam ficaram sãos. Mateus 14, verso 34 ao 36. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e das costas marítimas do Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. E toda a multidão procuravam tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. Lucas 6, 17 ao 19. Em todos os evangelhos, quando os enfermos eram conduzidos a Cristo para serem curados, repetidamente é afirmado que todos eram levados, o que incluía também os desafortunados. Se, de acordo com algumas linhas teológicas, a vontade de Deus é que o enfermo aceite pacientemente seu estado para a glorificação do Senhor, é no mínimo estranho o fato de não haver sequer um doente que se portasse desse modo dentre as multidões que seguia a Jesus. Ao curar um epilético, Marcos 9, verso 14 ao 29, Jesus provou que era a vontade do Pai curar até mesmo aqueles que os discípulos não conseguiam curar, apesar de ser comissionados a revestidos de autoridade. Nesse episódio, vemos que seria errado, com base no fracasso dos discípulos, supor a falta de disposição de Deus em curar. Ao libertar aquele menino da epilepsia, Jesus mostrou que o fracasso dos discípulos era decorrente à incredulidade. Depois de 3 anos de contato constante com o Senhor, Pedro descreveu seu ministério terreno por meio de uma breve afirmação, a saber: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, verso 38. Assim, depois de tudo o que foi dito e com base em muitos outros textos bíblicos que demonstram que Jesus curou todos, temos a vontade de Deus revelada para nosso corpo e também a resposta para a pergunta: a cura é para todos? Subtítulo: O amor compassivo de Jesus governando sua motivação. Muitas pessoas em nossos dias foram ensinadas que Jesus operou milagres de cura apenas para mostrar o seu poder e provar sua divindade. Isso pode estar correto, mas está longe de ser toda a verdade. Ele não teria de curar todos para mostrar o seu poder. Alguns casos extraordinários seriam suficientes. No entanto, a Bíblia mostra que ele curou por causa da compaixão que sentia pelas pessoas e para cumprir as profecias. Outros ensinam que Jesus curava os enfermos para ficar conhecido. Todavia, em Mateus 12, verso 15 e 16, lemos: Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos, e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem. Ao terem de admitir que Jesus curou todas as pessoas que foram até ele, alguns afirmam que a profecia de Isaías referente ao fato de o Messias ter levado sobre si as nossas enfermidades envolve somente o seu ministério terreno, que aquela manifestação universal de compaixão divina foi especial, e não uma manifestação da vontade imutável de Deus. A Bíblia, porém, ensina claramente que Cristo começou a fazer e a ensinar não somente aquilo que deveria ter uma continuação,
como também uma ampliação depois de sua ascensão. Depois de ter curado todos os que iam até ele, durante 3 anos, o mestre disse: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. João 16, verso 7, parte A. Se ele modificasse seu ministério para com os aflitos, como tal afirmação poderia ser verdadeira? Ou seja, que sua partida era necessária? Antecipando o ceticismo que se criaria em torno dessa excelente promessa, a da cura, ele reiterou seu compromisso de, depois de sua ascensão, continuar operando milagres em respostas às nossas orações. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto perdizes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, verso 12 e 13. Em outras palavras, devemos fazer essas obras pedindo a Jesus que as faça. Ele não disse obras menores, mas as obras que eu faço e ainda maiores do que estas. Verso 12. Em minha opinião, essa promessa vinda dos lábios de Jesus é uma resposta a todos que se opõem à cura divina, bem como as publicações desse gênero. Cristo, ao ser tentado pelo diabo, resistiu-lhe, afirmando: está escrito. Mateus 4, verso 4, 7 e 10. Como o Jennings Bryan disse muito bem, uma vez que Cristo e o diabo disseram: está escrito, por que os pregadores não podem dizer o mesmo? Subtítulo: A sabedoria da primeira igreja cristã. A primeira igreja cristã reivindicou promessas de Cristo e orou com ousadia por sinais e maravilhas, até que, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, e até nas cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos 4, verso 31, parte A, Atos 5, verso 15, parte A e verso 16. Tudo o que Jesus fez e ensinou teve continuidade por intermédio do seu corpo, a igreja, de acordo com a sua promessa. Alguns dizem: mas aquilo foi apenas no início do livro de Atos, para reforçar o testemunho dos apóstolos sobre a ressurreição de Cristo. Então, vamos olhar o último capítulo de Atos e ver como 30 anos mais tarde Paulo curou o pai de Públio na ilha de Malta. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidades e sararam. Atos 28, verso 9. Novamente, vemos que no último capítulo de Atos, o único livro inacabado do Novo Testamento, a vontade de Deus continuava sendo curar, não somente alguns, mas todos. Subtítulo: Os Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo, o qual Cristo rogou ao Pai que enviasse ao mundo como seu sucessor, tomou posse da igreja, o corpo de Cristo, e depois do Pentecoste mostrou o mesmo poder para curar que o Filho demonstrara antes. Muitas pessoas foram saradas. Assim como aconteceu nos evangelhos, também em Atos jamais lemos sobre a cura sendo negada a uma pessoa que a tenha pedido. Os homens deram o livro de Atos dos Apóstolos esse nome, mas, ao meu ver, eles deveriam chamar-se Livro dos Atos do Espírito Santo, porque, na verdade, ele é um registro da ação do Espírito por intermédio dos apóstolos e dos outros servos de Deus. Felipe e Estevão, embora não fossem apóstolos, foram usados de modo tão glorioso quanto Pedro e João. O Espírito Santo veio para cumprir em nós todas as bênçãos adquiridas na redenção de Cristo e confirmadas nos 7 nomes redentores de Deus. Ele jamais deixou de realizar qualquer benefício em nosso favor. Se você deseja saber como ele quer agir hoje, leia como ele fez no passado. O livro de Atos mostra como o Espírito deseja atuar
todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20, parte B. Foi o Espírito Santo que operou todos os milagres de cura realizados pelas mãos do Deus Filho. Jesus não operou milagre até que, em resposta à sua oração, o Espírito Santo, o operador de milagres, desceu sobre ele. Então, dependendo plenamente do Espírito, começou a expelir demônios e a curar enfermos. Todos os milagres de Cristo eram realizados pelo Espírito Santo, antecipando sua própria dispensação, ou antes de este ter assumido oficialmente a sua função. Por que o Espírito Santo, que curou todos os enfermos antes de agir como consolador, faria menos atualmente? Será que o operador de milagres deixaria de fazê-los durante sua própria dispensação? Será que o ensino e a prática da Igreja, no que tange à cura divina atualmente, são a verdadeira expressão da vontade de Deus, mais do que o ensino e a prática da primeira Igreja cristã, quando havia plenitude do Espírito? Claro que não. Eu não hesito em afirmar que a teologia moderna roubou parte do ministério do Espírito Santo. Resumindo, o que escrevemos até aqui, temos a revelação de muitos anjos sobre a atitude misericordiosa de Cristo referente às nossas enfermidades, desde que se assentou à direita de Deus. Trataremos, então, não da atitude anterior de Cristo para com as enfermidades, mas da atual. Primeiro, a atual atitude de Cristo é plenamente revelada pelo seu nome redentor, Jeová Rafá, o qual não pode ser mudado. Todos admitem que os 6 outros nomes são uma revelação de sua atitude atual no tocante à questão de conceder a bênção que cada um deles revela. Partindo do que premissa, então podemos supor que ele abandonou sua função de cura revelada pelo nome Jeová Rafá? Segundo, sua atitude atual é plenamente revelada também por sua própria promessa de aumentar seu ministério de cura em resposta às orações dos crentes. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto perdides em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, verso 12 e 13. Terceiro, sua atitude atual é revelada pelo cumprimento da promessa registrada no livro de Atos. Mesmo nos acontecimentos descritos no último capítulo deste livro, ocorridos 30 anos depois da ascensão de Cristo, lemos: feito, pois, isto, vieram também ter com ele, Paulo, os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Atos 28, verso 9. Quarto, a sua atitude atual é revelada pelo fato de que a cura é parte do evangelho que ele ordenou que fosse pregado em todo o mundo, a todas as nações, a toda criatura, todos os dias, até os confins da terra, e até a consumação dos séculos. Essa comissão anda lado a lado com a promessa seguinte: e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, verso 18, parte C. Quinto, sua atitude atual é revelada pelo fato de sua obra no Calvário ter sido em favor de todos aqueles que vivem neste mundo, mesmo no período posterior à sua ascensão. Já vimos anteriormente que em Levítico está registrado que todas as enfermidades eram curadas com base na expiação. Assim, Mateus nos diz que foi por causa desta que Cristo não fez exceções ao curar os enfermos que foram a ele. Sexto, sua atitude atual é revelada pelo mandamento de que, enquanto ele está com o Pai, todos os enfermos na igreja peçam a unção e a oração, crendo que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Tiago 5, verso 15, parte A. Isso implica: oremos com fé ou sem fé? Como podemos fazer a oração da fé a menos que a cura seja a vontade de Deus? Será que Deus nos mandaria orar por algo que não deseja fazer? Nesse ponto, todos são exortados a confessar mutuamente suas faltas
e orar uns pelos outros, com vistas a serem curados da mesma forma que Elias orou, pedindo a Deus que enviasse chuva à terra. Tiago 5, verso 16 ao 18. Será que Deus nos ordenaria que o importunássemos por algo que é contrário à sua vontade? Certamente não. Sétimo, sua atitude atual é revelada por meio do fato de, mesmo antes de sua ascensão, ele ter restabelecido mestres, milagres, dons de cura e etc., para a igreja com vistas a dar continuidade às suas obras e permitir que façamos outras ainda maiores. A história registra a manifestação desses dons miraculosos desde a época dos apóstolos. Subtítulo: A infinita compaixão de Cristo. Oitavo, a atitude atual de Cristo, concernente às nossas enfermidades, é maravilhosamente revelada por meio do fato de que, desde a sua exaltação, sua compaixão jamais foi retirada ou modificada. Estudaremos posteriormente a questão da compaixão do Senhor. Veremos que durante o seu ministério terreno, ele esteve em todos os lugares, movido de compaixão e curando todos os que necessitavam. Muitas vezes, a mesma palavra grega traduzida como misericórdia é usada também como compaixão. Muitas ambas são sinônimos. Quando os dois cegos clamaram por misericórdia, Jesus moveu-se de compaixão e os curou. Posto que no Novo Testamento a cura física é uma manifestação de misericórdia, esse ensinamento que movia Jesus, então a promessa de que ele é rico para com todos os que o invocam. Romanos 10, verso 12, parte B. Não continua sendo verdadeira? Será que a dispensação em que vivemos, gloriosa por excelência, não revela tanta misericórdia e compaixão para com os filhos como os anteriores? Neste ponto, o reverendo Kenneth McKenzie, renomado escritor e professor da Igreja Episcopal, pergunta: será que o amoroso Filho de Deus, que se compadecia dos enfermos e curava todos os que precisavam, poderia cessar de importar-se com o sofrimento daqueles que lhe pertencem, depois de ter se assentado à direita de Deus? Subtítulo: Um aspecto absurdo da teologia moderna. Não é de estranhar que nessa dispensação, a da graça, alguns adotem uma posição que insinue que a manifestação da misericórdia de Cristo para com os aflitos foi retirada ou modificada desde a sua glorificação? Se Deus não está disposto a mostrar compaixão ao curar seus adoradores, da mesma forma que mostra misericórdia ao perdoar os seus inimigos, então estariam mais dispostos a demonstrar misericórdias para com os filhos da ira do que para com os seus próprios filhos. A Bíblia nega tal afirmação dizendo o seguinte: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Salmo 103, verso 17, parte A. Pois os seus filhos que sofrem, ele ama muito mais do que os pecadores. Graças a Deus, porque guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. Deuteronômio 7, verso 9. Nono, sua atitude atual é revelada pelo fato de que no ano do jubileu, descrito no Antigo Testamento, o qual Jesus aplicou à época do Evangelho, Lucas 4, todo homem era exortado a retornar à sua possessão. Assim como no ano do jubileu, a bênção se estendia a todos na dispensação do Evangelho. A bênção era para toda criatura. Décimo, sua atitude atual se apoia no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, parte A. Ele nos resgatou da maldição da lei. Já vimos nos capítulos anteriores que tal maldição incluía todas as enfermidades conhecidas. Como Deus pode justificar-nos e, ao mesmo tempo, exigir que continuemos sobre a maldição da qual nos resgatou? Subtítulo: O penhor da redenção completa. 11. Sua atitude presente encontra respaldo no fato de que o Espírito Santo e sua obra em nós é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Efésios 1, verso 14, parte A.
Já destacamos que, como nosso destino é tanto físico como espiritual, nossa redenção também deve ser assim. Portanto, não podemos receber nossa herança completa até o advento do dia da redenção. Graças ao Pai, porém, pois sendo cheios do Espírito Santo, hoje já temos o penhor da salvação. Portanto, mesmo que não possamos receber nossa herança completa até o dia da redenção, graças a Deus, sendo cheios do Espírito Santo, temos o penhor dela. Paulo diz que nós temos as primícias do Espírito. Romanos 8, verso 23, parte A. Estas se manifestam física e espiritualmente. As primícias do Espírito incluem o penhor da imortalidade, que é um preâmbulo da ressurreição. Uma vez que nossos corpos são membros de Cristo, seu físico glorificado está ligado ao nosso, assim como sua vida espiritual está ligada ao nosso espírito. A mesma vitalidade que há na videira está presente nos ramos. Portanto, em Cristo, a videira verdadeira, conforme João 15, verso 1 diz, a vida espiritual e física, somente trazendo aos nossos corpos parte do mesmo vigor que trará na ressurreição, o Espírito pode ser o penhor da nossa herança no corpo. Posto que o que herdamos inclui um corpo glorificado, como deve ser o seu penhor? Graças a Deus, a vida de Jesus poderá ser manifestada em nossa carne. A imortalidade que toca nosso corpo como um preâmbulo da redenção capacita-nos a terminar a nossa carreira para receber a recompensa completa. 12. Será que a própria natureza revela a atitude atual de Cristo no que se refere à nossa cura física? Em todos os lugares, a natureza está curando ou pelo menos esforçando-se para curar. Assim que os agentes causadores das enfermidades entram em nosso organismo, a natureza começa a expulsá-los. Quando quebramos um osso ou cortamos um dedo, a natureza faz de tudo para curar. E geralmente consegue. Será que Deus ordenou que a natureza se rebelasse contra a sua vontade? Se a enfermidade representa a sua vontade para os seus filhos, não parecia que a natureza está se rebelando contra ela? Subtítulo: Como Deus entrega as aflições físicas. Se a enfermidade, como alguns imaginam, é a vontade de Deus para seus filhos fiéis, então estes estariam pecando ao deixarem ficar sãos. Isso sem mencionar o fato de gastarem grandes somas de dinheiro em tratamento médico, rebelando-se contra o propósito divino. Agradeço a Deus de todo o coração por toda a ajuda disponível para os aflitos por meio dos médicos, hospitais, remédios e tratamentos. No entanto, se a enfermidade é a vontade de Deus, como disse um escritor, todo médico é um infrator, toda enfermeira está desafiando o Todo-Poderoso, todos os hospitais são uma casa de rebelião em vez de uma sala de misericórdia. Então, em vez de abrir hospitais e sustentá-los, deveriam esforçar-nos para fechar todos eles. Se fosse verdadeira teologia moderna defendida por aqueles que ensinam que Deus deseja que alguns dos seus adoradores permanecem enfermos para sua glória, então Jesus, durante seu ministério terreno, teria usurpado do Pai toda a glória que podia, ao curar todos os que iam até ele. De modo semelhante, o Espírito Santo teria usurpado de Deus todo louvor ao curar os enfermos das ruas de Jerusalém, e Paulo também teria desobedecido a Deus, curando todos os enfermos da ilha de Malta. Muitos teólogos de hoje sustentam que Deus aflige até mesmo os obedientes, porque os ama, atormentando-os com os espinhos da carne. Se isso é verdade, por que então muitos se rebelam contra essa prova de amor? Por que aqueles cristãos que são acometidos de câncer não pedem a mesma bênção também para a esposa e os seus filhos? Será que às vezes Deus castiga seu povo por meio das enfermidades? É claro que sim. Quando nós lhe desobedecemos, ele pode permitir alguma enfermidade como forma de disciplina amorosa. Paulo, porém, ensinou-nos como evitar tal situação, porque se nós
nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, verso 31 e 32. Tais punições têm como propósito salvar-nos do julgamento final. Entretanto, quando entendemos as causas das aflições e nos voltamos para Deus, Ele promete retirá-las. Assim que revermos nossa atitude e aprendermos a lição, a promessa é não sermos condenados. A cura divina não é uma promessa incondicional para todos os cristãos. Ela depende da conduta deles. É para aqueles que creem no Senhor e obedecem os seus estatutos. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Salmo 25, verso 10. 13º. A atitude atual de Cristo apoia-se no fato de que, para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, verso 8, parte B. Pense nele deixando o céu e passando pela dolorosa transição de tornar-se um homem. Imagine o sofrimento e o sacrifício que se seguiram. Qual foi o propósito que o levou a suportar tudo isso? A resposta encontra-se no texto anteriormente citado de 1 João 3, verso 8. Este propósito incluiu a cura de todos os oprimidos do diabo. Atos 10, verso 38. Será que ele abandonou esse propósito depois de ser glorificado, o qual manteve mesmo durante a agonia do Getsêmani e das dores que sofreu no Calvário? Será que ele deseja que as obras do diabo, contra as quais lutou impetuosamente para desfazer, agora permaneçam em nosso físico? Será que hoje ele deseja que câncer, pragas, maldições e todas as obras do diabo ataquem os membros do corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo? Se não, por que ele ordenou que os enfermos fossem ungidos em seu nome para serem curados? Uma vez que o corpo é para o Senhor, 1 Coríntios 6, verso 13, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Romanos 12, verso 1, não é preferível ter um corpo saudável? Do contrário, como ele pode tornar-nos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra? 2 Timóteo 3, verso 17. A vontade objetiva de Deus é que superabundemos em toda boa obra. 2 Coríntios 9, verso 8. Estejamos preparados para toda boa obra. 2 Timóteo 2, verso 21. E sejamos um povo zeloso de boas obras. Tito 2, verso 14, Tito 3, verso 8. Somente para o bem dos outros? Se fosse para o bem de todos, ele teria de curar os enfermos para tornar isso possível, porque homem algum pode superabundar em toda boa obra confinado em um quarto de hospital. Subtítulo: A salvação abrange a todos. 14º. A atitude atual do Filho de Deus é revelada nos vários significados da palavra salvação. O termo grego sotéria, tradução como salvação, refere-se a livramento, preservação, cura e saúde. No Novo Testamento, às vezes ela é aplicada à alma, e em outras ocasiões apenas o corpo. A palavra grega sozo, traduzido como salvo, também significa curado, recuperado e completo. Em Romanos 10, verso 9, é traduzido como salvo, e em Atos 14, verso 9, como curados, referindo-se ao homem que era coxo desde o nascimento. As palavras gregas traduzidas para o nosso idioma como salvação significa, então, restauração física e espiritual. Em outras palavras, trata-se de cura física e espiritual. Paulo afirma em Efésios 5, verso 23, parte C, sendo ele o próprio salvador do corpo. Será que esse princípio se aplica somente a algumas pessoas? O Dr. Scofield, em sua nota de rodapé sobre a palavra salvação, diz: salvação é a grande palavra exclusiva do Novo Testamento, reunindo em torno de si todos os atos e processos da redenção.
Portanto, essa designação inclui nossa possessão e nosso gozo de todas as bênçãos reveladas em seus 7 nomes redentores. De fato, estes foram dados para mostrar o que a nossa salvação inclui. Assim é o evangelho da cura do corpo, bem como da alma, o qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1, verso 16, parte B. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Romanos 10, verso 12, parte B.